Na realidade do século XXI, mesmo que estejamos constantemente sonhando com gravidade artificial, teletransportadores e motores de dobra, ainda levamos alguns dias apenas para enviar uma carga pesada para a nossa própria Lua e, com otimismo, cerca de 8 meses para o nosso planeta vizinho, Marte, o que significa uma jornada de vários anos para os planetas exteriores como Júpiter e Saturno. Mas a NASA tem um plano para mudar tudo isso, e ele está firmemente enraizado em fatos científicos e logo, pode ser que esteja mais próximo do que você imagina. E se quiser saber mais, é só ficar com a gente até o final, que eu vou te explicar tudo. Uma tecnologia de propulsão experimental que remonta décadas finalmente voltou para a vanguarda da inovação aeroespacial, para audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve. A NASA está adotando a energia nuclear, esta é a corrida espacial. Este novo anúncio envolve dois ramos muito importantes do governo dos Estados Unidos, tanto a NASA, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, quanto a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. As duas operações estão prontas para executar uma dança de fusão científica que resultará na primeira nave espacial tripulada movida por um motor de foguete nuclear térmico. Pode até parecer assustador, mas é na verdade um conceito bastante simples e extremamente prático para um voo espacial. Vamos explicar como é que funciona esse sistema de propulsão em um minuto, mas primeiro vamos falar sobre por que isso é tão importante. A parceria NASA-DARPA foi nomeada como foguete de demonstração para operações cislunares ágeis, que felizmente foi abreviado para DRACO. O objetivo será, citado representante das empresas, desenvolver e demonstrar tecnologia avançada de propulsão nuclear até 2027. Com a ajuda dessa nova tecnologia, os astronautas poderiam viajar para o espaço profundo mais rápido do que nunca, uma capacidade importante para preparar missões tripuladas a Marte. A administração adjunta da NASA, Pomeroy, elevou ainda mais o nível de imaginação, onde estão olhando ainda mais para o futuro ao dizer que DRACO será uma parte fundamental na avaliação das tecnologias que nos levarão mais fundo no sistema solar. A nossa intenção é liderar e desenvolver um plano para exploração humana e presença contínua de todo o sistema solar. Este é um objetivo muito importante e acreditamos que essas tecnologias avançadas farão parte essencial disso. Há muito a desvendar aqui. A expectativa é que DRACO entre em operação em um prazo relativamente curto, em menos de 5 anos a partir de agora, o que sugere que essas agências têm bastante confiança de que isso praticamente será resolvido. E como o nome indica, a primeira espaçonave DRACO operará no espaço cislunar, isto é, o espaço entre a Terra e a Lua. E se essa primeira demonstração for bem sucedida, a NASA quer usar motores nucleares térmicos para enviar pessoas até Marte. As melhorias de um novo foguete. Comparado ao desempenho de um motor de foguete químico usado no vácuo do espaço, o motor de foguete térmico nuclear deve proporcionar uma eficiência entre 3 e 5 vezes maior. E isso se traduzirá em uma nave espacial capaz de viajar o mundo mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço de maneira muito mais rápida e fácil do que qualquer veículo que usamos até agora. Na prática, isso pode significar que vai ter uma redução no tempo do trânsito de uma missão tripulada a Marte de até 8 meses para cerca de 45 dias. E isso é extremamente crucial se quisermos ter uma discussão realista sobre o envio de seres humanos ao espaço profundo. Quanto mais tempo passam em trânsito, maior o risco que enfrentarão. Da mesma forma, quanto mais tempo uma tripulação tiver de viver na nave, mais suprimentos como comida e água eles precisarão levar consigo. E quando estamos falando sobre voo espacial, cada grama de massa que você carrega consigo é importante. De acordo com o que foi divulgado sobre o DRACO, a NASA será responsável pelo desenvolvimento e a fabricação do motor de foguete nuclear e já tem um contratado selecionado para esse trabalho, mas a empresa ainda não foi anunciada. Embora saibamos que em julho de 2021 a NASA concedeu financiamento a 3 propostas para o desenvolvimento de motores térmicos nucleares, essas concessões foram para a BMWX Technologies e se associou a Lockheed Martin, a General Atomics Electromagnetic Systems, que se associou a Aerojet Rocketdyne e a Ultra Safe Nuclear Technologies e se associou a Blue Origin e a General Electric. Claro, como devemos ter percebido, a empresa com o nome parece falso tem Jeff Bezos envolvido. Uma dessas 3 parcerias entre tecnologia aeroespacial tradicional e pesquisa nuclear criará
o sistema de propulsão para nossa primeira espaçonave nuclear. A DARPA será a agência responsável por liderar o desenvolvimento desse veículo espacial, codinome XNTRV. Eles também concederam 3 contratos em 2021 para uma fase de desenvolvimento exploratório inicial. Nenhuma surpresa aqui, esses contratos também caíram em mãos a Aerojet, Rocketdyne, Blue Origin e Lockheed Martin. O trabalho que está prestes a acontecer com o Draco é a concretização de um plano que começou a ser elaborado na década de 60, uma ideia do chamado pai das viagens espaciais, Wernher von Braun, um ex-cientista nazista que se tornou engenheiro da NASA. Para ser justo, nós realmente não soubemos sobre a coisa nazista até depois dele ter morrido, então soa um pouco pior do que foi. Mas de qualquer forma, na década de 1960, von Braun havia criado projetos para foguetes nucleares que levariam humanos a Marte até a década de 1980. A ideia original do Apollo era servir como trampolim para a exploração de Marte, que começaria tão cedo quanto 1979. Infelizmente, o financiamento simplesmente nunca se concretizou, mas o conceito estava bem fundamentado. Mas não seria esse motor apenas uma bomba? Ok. Vamos conversar também sobre a tecnologia de foguetes da nossa geração atual. Motores de foguetes de propulsão líquida são bastante simples em seu design. Você tem 2 tanques, um contendo combustível de foguete e outro contendo oxigênio líquido. Esses 2 elementos são bombeados para uma câmara de combustão e então explodem. E a explosão produz um gás de escape que é empurrado através de um bocal para acelerar o fluxo e gerar propulsão. O combustível que usamos varia de acordo com a aplicação. A maioria dos propulsores de lançamento atuais usam um querosene altamente refinado chamado RP1, e a maioria dos motores de estágio superior usa hidrogênio líquido como combustível. Projetos de foguetes mais modernos, como o Raptor da SpaceX e o BE-4 da Blue Origin, usam metano líquido como combustível, tanto para os motores do primeiro como do segundo estágio. Eles liquefazem gases como oxigênio, hidrogênio e metano, super resfriando-os em temperaturas criogênicas extremamente baixas. Fazemos isso para aumentar a densidade dos elementos e criar uma reação mais poderosa na câmara de combustão. Um motor de foguete térmico nuclear opera usando o calor gerado por um reator nuclear. Neste caso, estamos falando de fissão nuclear, que também é chamada de divisão do átomo. E esses átomos vêm de elemento de urânio. Átomos de urânio são bombardeados com elétrons livres que dividem o núcleo do urânio em 2 ou mais núcleos menores. Esse processo de divisão libera uma quantidade muito grande de energia e também cria elétrons livres que voam e dividem mais átomos. Portanto, você tem uma reação em cadeia contínua que gera continuamente nova energia. A energia nuclear da fissão substituiria a energia química de propelentes explosivos no projeto do motor de foguete. Espera-se que o calor gerado do reator Draco alcance cerca de 5.000 graus Fahrenheit ou 2.760 graus Celsius. Para converter essa energia de calor nuclear em propulsão, ainda precisaremos de uma fonte de combustível líquida. Neste caso, estaríamos falando de hidrogênio líquido. O hidrogênio é o elemento mais leve no universo conhecido, tornando-o ideal para ser carregado em uma nave espacial. E quando esse hidrogênio líquido é bombeado pelo núcleo do reator por uma bomba de turbo de alta velocidade, o calor extremo faz com que o líquido ferva rapidamente e se expanda em um gás, que então é empurrado pelo bocal e cria a propulsão. Portanto, imagine um jato de vapor empurrando a espaçonave para frente. Nesse processo, não há combustão envolvida, e isso significa que não há necessidade oxidante. Não apenas aumentamos o potencial de empuxo máximo, usando uma reação térmica muito mais eficiente, mas também reduzimos muito a massa transportada pela nave ao remover o oxigênio líquido da equação. Se isso parece uma maneira ideal de se mover pelo espaço exterior, é porque é. Esta é a razão pela qual a NASA acredita que um sistema de propulsão térmica nuclear operacional basicamente abrirá o sistema solar para a exploração humana. Agora, não é irrazoável estar um pouco preocupado com a segurança geral de um projeto assim. Obviamente, vimos resultados bastante terríveis no século XX pelo uso indevido da energia de fissão nuclear, seja como uma arma intencional ou desastre acidental. Portanto, é importante lembrar que, quando estamos falando desses motores nucleares, eles somente operarão no vácuo do espaço. Um propulsor de foguete químico convencional enviará a espaçonave pela atmosfera e para a órbita, somente quando ele estiver lá em cima e longe da Terra que o reator nuclear será ativado. E mesmo que haja algum tipo de falha no solo, digamos que todo foguete exploda no momento, o que quase nunca acontece, ele não explodiria como uma bomba nuclear.
como uma nuvem em formato gigante de cogumelo e coisas do tipo. Bombas nucleares são mais complicadas do que apenas explodir um pouco de urânio. Se isso acontecesse, seria mais o que eles chamam de bomba suja, que tem um potencial de destruição pequeno, mas de contaminação altíssima. Mas também é muito improvável de acontecer. Se lembrarmos que o reator precisa ser bem protegido para evitar que 5.000 graus de calor radioativo cozinhem as pessoas a bordo da nave, então é lógico que a mesma contenção manteria o reator inteiro, mesmo se o conjunto todo explodisse. Enfim, tudo isso para dizer que eu, pelo menos, não ficaria preocupado com isso. E são tantas vantagens dessa tecnologia que elas inspiram mais reflexão do que preocupação. Um voo tripulado a Marte em menos de 2 meses, imagina só! Poderíamos enviar pessoas para observar Saturno, Júpiter e testemunhar essas entidades cósmicas insondáveis com olhos humanos. Navios gigantes movidos a energia nuclear, montados em portos espaciais na Lua e em Marte, que percorrem todo o sistema solar, exatamente como você veria numa série de ficção científica. Isso aí não tá tão distante assim, não é nada fora do alcance. Então, vocês acham que isso é algo que a NASA e a DARPA podem concretizar em apenas 5 anos? Tem alguma preocupação ou dúvida que eu não respondi? Deixa aí nos comentários e aproveita e se liga nesse outro super vídeo que a gente fez sobre tecnologias inovadoras. E não esquece de dar um like no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!